A paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Mais uma vez eu venho aqui na sala da minha casa para ministrar uma palavra aos amados irmãos. Com certeza será uma palavra muito breve. Eu sempre costumo dizer que é uma palavra breve, e a minha esposa até brinca comigo, né? Melhor dizendo, ela brinca dizendo: meu filho, seu breve é 1 hora, mas realmente será uma palavra breve. Mas, à primeira instância, eu queria estar ministrando um louvor e que vocês pudessem estar prestando atenção na letra desse louvor. É um louvor que eu ouvi alguns anos atrás, não muito lá atrás, mas há um tempo atrás, mais ou menos cerca de uns 4 anos, 5 anos atrás. É uma música de Samuel Mariano, cujo tema é Fala Comigo, Deus. Essa letra lá me chamou muita atenção. Aí eu coloquei na balança a igreja dos dias lá de trás para a igreja dos dias de hoje. Que eu vejo a igreja lá de trás, o homem, procurando não aparecer para que Deus aparecesse, para que Cristo aparecesse, para que a cruz de Jesus Cristo aparecesse. E hoje nós vemos uma igreja, nós vemos homens omitindo a Cristo, omitindo a Deus, omitindo a sua cruz, assim escondendo esses três, para que o homem apareça. E o homem não querendo mais ser apenas um simples servo, mas querendo ser estrela, permitindo que o pecado adentre por dentro da casa de Deus, seja colocado dentro da casa de Deus, e o nosso adversário, o meu, o teu, o nosso adversário, fazendo o que bem quer dentro da casa de Deus. Então preste muita atenção na letra deste louvor, e eu quero acreditar que você vai concordar comigo, em meio a trazer à sua memória uma igreja do passado, e você olha para a igreja de hoje. Preste atenção na letra desse louvor. Aleluia. Vem aqui. Antes que a luz do templo se apague, antes que ninguém queira ouvir mais a tua voz, fala comigo, Deus. Chama meu nome. Antes que prostituam o teu tempo, ó Deus, e tirem as gorduras do sacrifício, fala comigo, Deus. Chama meu nome. Fala comigo. E se eu não entender, insista. Fala comigo, chama meu nome mais uma vez, de mim não desista. Fala comigo,
pois estou aqui e quero ser usado. É melhor ser um menino que te ouve. É melhor ser um menino que te obedece do que um sacerdote rejeitado. É muito forte esta letra, não é? Ainda tem mais. Oh, aleluias! Glórias a Deus! Aleluias! Antes que Cabo venha nascer, antes que a guerra comece, fala comigo, Deus. Chama meu nome. Antes que a arca seja levada a Deus e destruam todos teus altares, fala comigo, Deus. Chama meu nome. Fala comigo. E se eu não entender, insista. Fala comigo, chama meu nome mais uma vez, de mim não desista, não desista, fala comigo, pois estou aqui e quero ser usado. É melhor ser um menino que te ouve. É melhor ser um menino que te obedece. Antes que eu troque um culto por um show. Antes que eu queira ser artista em vez de profeta. Fala comigo, Deus. Chama meu nome. Antes que o anormal seja normal. Antes que o pecar não seja mais pecado. Fala comigo, Deus. Chama meu nome. Fala comigo. E se eu não entender, insista. Fala comigo, chama meu nome mais uma vez, de mim não desista, não desista, fala comigo, pois estou aqui e quero ser usado. É melhor ser um menino que te ouve. É melhor ser um menino que te obedece do que um sacerdote rejeitado. É muito séria essa letra, muito forte. Muito forte esta letra. Na verdade,
a situação da nossa igreja nos dias de hoje. Cheio de artistas, o pecado dentro dela, um outro evangelho nos últimos 20 anos tem sido pregado dentro da igreja, que é o evangelho do homem, um evangelho de facilidades, onde a igreja não está nem aí para o que realmente está acontecendo, para o que realmente a veracidade do que vai acontecer, do que está prestes já para acontecer, coisas mais fortes, coisas piores, coisas mais tenebrosas, coisas mais violentas estão para acontecer, e a igreja, porque os líderes, volto a frisar, eu gosto muito de colocar dentro de um parênteses, quais são esses líderes, porque já me questionaram, pastor, o senhor fala muito de líderes, mas que líderes são esses? Então vamos lá, os pastores, os bispos, os evangelistas, os presbíteros, os missionários, os diáconos, as missionárias, as diaconisas, esses ministérios errôneos que colocaram também dentro das igrejas, que isso não é bíblico. Então vamos lá, as pastoras, as bispas, as apóstolas, as presbíteras, que são ministérios que são inexistentes, não existem, porque a Bíblia não assim os declara, não os mostra, não os revela, não diz que existem tais ministérios. Só existem 2 ministérios femininos, né? Só existem 2 ministérios de mulheres dentro da igreja, o ministério missionário e o ministério diaconal. Fora esses, não existem outros, pastoras não existem, bispas não existem, apóstolas não existem, presbíteros não existem. A mulher que se auto-intitular esses ministérios como tais, estão fora da palavra de Deus, e aqueles que se deixam ser liderados por tais mulheres também estão sendo liderados por ministérios inexistentes. Isso é muito sério. É a igreja do século 21, é a igreja moderna, é a igreja contemporânea. É esta igreja que nas últimas 2 décadas tem sido apresentada para o povo. Uma igreja humana, uma igreja do homem. E uma coisa que me chama muita atenção é a igreja lá de trás e a igreja de hoje. A minha esposa teve o privilégio, né, junto com a nossa filha, tiveram o privilégio e a minha filha tiveram o privilégio de nascer em berço cristão. Eu sou convertido há 30 anos e eu também pude, devido tanto tempo de conversão, eu tive a oportunidade de conhecer a igreja lá de trás. Pelo menos os 5 últimos anos da igreja primitiva. Que igreja, que povo, que líderes. Aí eu olho para a igreja de hoje. Que igreja, que povo, que líderes. Eu tenho saudade da igreja do passado, e me perdoem, eu tenho vergonha da igreja dos dias atuais. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 11, ele diz assim para o jovem pastor Timóteo: manda essas coisas e assim as ensine-as. Já começa assim, olha só, manda essas coisas e assim, Timóteo, ensine. Hoje eu só vejo pregadores, não vejo mestres. E a palavra de Deus, ela vai falar, o apóstolo Paulo, ele vai relatar em uma das suas epístolas,
que o Senhor chama uns para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres e outros para doutores. E eu vivo a procurar aonde estão os mestres, aqueles homens que têm a responsabilidade de ensinar o Evangelho de Cristo, têm a responsabilidade, o gosto, o gozo, o prazer de ensinar sobre as Escrituras Sagradas, sobre a cruz de Cristo. Porque o que vai me levar para o céu, o que vai me curar, o que vai me salvar, o que vai me libertar, é o ensino da palavra de Deus. Não é uma mera pregação da palavra de Deus. Porque existe uma pregação, uma mera pregação, como existe o justo ensino. Mas onde estão esses homens que foram chamados para ensinar? E é assim que está o versículo 11 do capítulo 4 do livro de 1 Timóteo. É desta forma que o apóstolo Paulo coloca sobre os ombros do jovem pastor Timóteo a grande responsabilidade de ensinar. Porque Paulo ensinou a Timóteo, e Timóteo assim aprendeu, e tinha como responsabilidade de todo o seu aprendizado ele pôr em prática através do ensino daquilo que ele aprendeu. Porque lá atrás o Senhor diz para os seus discípulos: ide e fazei discípulos. Paulo fez discípulos, não fez apenas Timóteo, não, fez tantos outros. E nós somos discípulos de quem? De quem eu sou discípulo? De quem você é discípulo? Isso é muito sério. Que evangelho você busca para você? Que evangelho você busca levar? Mas vamos mais adiante. Manda estas coisas e assim as ensine-as. Ninguém despreze, Timóteo, a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Timóteo, persiste em ler esta palavra, exortar, e mais uma vez, Paulo coloca a ensinar até que eu vá. Porque Timóteo ele tinha responsabilidade, enquanto Paulo se encontrava com ele, em aprender. É como o jovem pastor Tiago diz ali no livro que leva o seu nome, no capítulo 1, a partir do verso 19. Ele diz assim: ao homem pronto para ouvir, tardio para falar. Mas lá embaixo, o jovem pastor Tiago vai dizer: ao homem não apenas ser ouvinte da palavra, mas praticante dela. Porque se ele não pratica aquilo que ele ouviu, aquilo que lhe foi ensinado, ele se torna um homem totalmente religioso. É como se estivesse olhando para um espelho e vendo o seu próprio reflexo. Veja bem, quando você se olha no espelho, além da figura humana, ou seja, da tua própria figura, você tem que ver o reflexo do Espírito Santo na tua própria vida. Porque se você assim não vê, é sinal de que você não aprendeu nada de que esta palavra te ensinou. Você apenas ouviu o que o homem retrata, o que o homem prega. Porque me perdoem, lamentavelmente nos dias de hoje nós temos apenas pregadores, nós não temos mestres, nós não temos homens e mulheres que se coloquem na responsabilidade, na disponibilidade de ensinar o Evangelho de Cristo. Mas só encontramos hoje dentro das igrejas homens que aleatoriamente pregam um Evangelho que na sua concepção o Evangelho assim o seja. Ou seja,
apenas se é pregado dentro das igrejas um evangelho de total facilidade, de ganhos materiais e visíveis, um evangelho de prosperidade, de vitórias, de bênçãos, um evangelho que consiste apenas em campanhas. É esse evangelho que se tem pregado hoje dentro das igrejas. Melhor dizendo, hoje não, nas últimas 2 décadas. E com isso não se preparou a igreja para os dias de hoje. E o apóstolo Paulo continua ensinando ao jovem pastor Timóteo: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita nestas coisas, Timóteo, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. No verso 16 está algo muito sério. É por isso que eu costumo dizer que se Jesus Cristo voltar hoje, pode ter certeza, a cada 100 dentro de uma igreja, 90 fica. Apenas 10 sobe. Pastor, o senhor está sendo muito radical. Não, não é radical não. É algo que é verdadeiro, é algo que é real. Veja bem o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo no verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera, Timóteo, nestas coisas, porque fazendo isto, olha só o que Paulo fala para Timóteo: te salvarás tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. Se eu não ensinar o verdadeiro evangelho da cruz de Jesus Cristo, eu não serei salvo. Se eu apenas pregar um evangelho de total facilidade, eu não serei salvo. Se eu colocar o evangelho como apenas campanhas, eu não serei salvo. Se eu só pregar sobre bênçãos, conquistas, vitórias, eu não serei salvo. É isso que o apóstolo Paulo está mostrando para Timóteo. Para que ele seja salvo, ele tem que aprender a respeito de Cristo. Ele tem que conhecer Cristo através da cruz de Cristo. E ele tem que ensinar a respeito desta cruz. Ele tem que se preparar. Ele tinha que se preparar a respeito do que por vista viria por ele ser um mestre. Ele teria que preparar quem viesse ali ouvir a respeito sobre perseguições e sobre dores. Porque o evangelho de Cristo não é isso que se colocam, que vem se colocando ou que se colocam hoje dentro das igrejas. O evangelho vai muito além disso. E neste mesmo livro, só que agora no livro de 2 Timóteo, Paulo vai mais fundo, porque ele vai dizer para Timóteo que após a sua partida, como estaria a igreja de Jesus Cristo. Ele mesmo retrata, mesmo antes dele orientar e ilustrar a Timóteo, ele fala ali no livro de Atos, capítulo 20, no verso 29, ele vai dizer que após a sua partida, viriam lobos vorazes. Em outras interpretações, ou seja, em outras Bíblias, fala de cães devoradores. Olha só como é que Paulo ele é profundo. Ele diz que após a sua partida viriam cães devoradores ou lobos vorazes que não poupariam a igreja, ou seja, não pouparia nem a mim, nem tampouco a você.
mas que assim castigariam as ovelhas de Cristo, não poupando não somente a sua lã, principalmente a sua gordura. E é desse jeito que nós vemos a igreja nos dias de hoje. Sem ensino, apenas meras e aleatórias pregações. Eu muito tenho me entristecido com a igreja de Cristo, porque é algo que tem muito me chamado a atenção. Eu domingo, mais uma vez, eu fui visitar uma igreja aqui próxima da minha casa. Vejam bem, olha como é que está a igreja do Senhor na face da terra. Muitas pessoas me questionam dizendo assim: pastor, o senhor bate muito na igreja, o senhor fala muito mal da igreja, o senhor critica muito a igreja. Não, não é bater, não é falar mal, nem criticar a igreja, mas é a realidade que a igreja se encontra. Veja bem, eu fui visitar mais uma igreja, convencionada, dentro de uma convenção conhecida não apenas nacionalmente, mas mundialmente. O culto começou às 18 horas, terminou às 8 horas. Em meio ao transcorrer do culto, a liturgia do culto, muito louvor, muito cântico, oportunidade para tantos grupos. Vejam bem, o culto começou às 18 horas. Quando deu 20 para as 8, começou-se a pregação da palavra de Deus. 5 para as 8, acabou a palavra. Ou seja, uma oportunidade da palavra de 15 minutos. 1h45 só para a oportunidade de louvores e cânticos. E a palavra sofrida, 15 minutos. O que me liberta, o que te liberta é um louvor? Sim, mas a Bíblia vai dizer: o que cura, salva e liberta é a palavra. Às vezes eu fico observando a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que Paulo pregava durante 9 horas seguidas. Meu Deus, será que você suportaria uma ministração do apóstolo Paulo nos dias de hoje, num tempo de 9 horas? Ou você haveria de ficar olhando toda hora para o seu relógio? Ou em meio, na primeira hora, você pegaria a sua Bíblia, a sua bolsa e meteria o pé? A Bíblia vai dizer que lá no livro de Neemias, quando ele chega em Jerusalém totalmente destruída, lá ele encontra um sacerdote chamado Esdras, e eles querem acreditar, conjecturando, eles devem entrar num diálogo, numa concordância, porque não era apenas os muros de Jerusalém que tinham sido derribados, mas também os muros, as paredes do templo interno de Jerusalém. Perdão. E Neemias se compromete, se responsabiliza, se disponibiliza em levantar os muros da cidade, enquanto Esdras, o sacerdote, se compromete, se responsabiliza, se disponibiliza em levantar as paredes do templo. E uma vez isso concretizado, veja bem, uma vez isto concretizado, os muros levantados, as paredes do templo levantadas, após finalizarem tudo, a palavra de Deus ela vai dizer que Neemias, Esdras e os levitas da cidade de Jerusalém se reuniam com o povo depois de tudo concretizado em meio a uma praça. E a palavra de Deus ela era ministrada num tempo de 5 horas. Isso durou por dias. Neemias com Esdras e os levitas pregavam a palavra de Deus num tempo de 5 horas. Paulo pregava a palavra de Deus num tempo de 9 horas. E nos dias de hoje, o homem quer pregar o evangelho num tempo de 15 minutos. Meu Deus! O que aconteceu com a igreja do Senhor na face da terra?
assassinaram, esta é a verdadeira palavra, assassinaram o Evangelho de Cristo, assassinaram, mataram a igreja do Senhor. E Paulo vai dizer para Timóteo no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, e vai dizer assim para o jovem pastor Timóteo: conjuro-te, pois, Timóteo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Veja bem, que pregues a palavra, ins a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Muita gente acha que o pastor Augusto, eu sou um exortador da igreja. Não! O próprio Paulo já chega lá atrás para Timóteo e fala para ele exortar, para ele doutrinar. O que é exortar, o que é doutrinar? É ensinar a verdadeira palavra de Deus. Não essa mentira, esse engano da facilidade, essa maldita teologia da prosperidade que nos últimos 20 anos foi colocada dentro da casa de Deus. Meu Deus! E você se alimenta a cada culto com a palavra? Sim, mas cheia de raposinhas. Onde essas raposinhas vai fazer com que você se mantenha dentro do templo, mas longe de Deus. O homem hoje, ele apenas está dentro da igreja, mas não está próximo de Deus. Porque o que vai me levar para próximo de Deus, que vai fazer com que eu me aproxime de Deus, é eu ter sede da cruz. É eu buscar aprender sobre a cruz. É isso que me aproxima de Cristo. Teve uma pessoa que uma vez me questionou nas minhas redes sociais, nos meus endereços eletrônicos, dizendo que a cruz, ela é hoje uma maldição. Meu Deus, tem pessoas que não sabem nem o que falam. Veja bem, se a cruz hoje, aos olhos de boa parte, é maldição, como pode o Senhor então mandar tanto eu como você carregar uma maldição? Até porque o próprio Cristo diz: aquele que quiser vir após mim, que carregue a sua cruz. Então, quando o Senhor Jesus Cristo ele fala isso, então ele nos ordena, a mim, a você, a carregar a cruz. Ou seja, carregar uma maldição. Meu Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 17, que o Senhor não o chamou para batizar, mas o Senhor o chamou para pregar o Evangelho de Cristo, para que a palavra da cruz não se fizesse vã. Se a cruz é maldição, então por que Paulo, pós-Cristo, insistiu em ensinar a respeito da cruz? Será que ele insistiu? Meu Deus, homens, por não quererem aprender, abrem a boca para falar asneira, besteira, e ensinar um evangelho mentiroso e enganoso, errôneo. Mas vamos lá, porque aí Paulo vai dizer para Timóteo assim, porque Timóteo começaria a sua carreira após a ida de Paulo. Timóteo ficaria só com a responsabilidade de dar continuidade naquilo que Paulo assim o ensinou. E Paulo já mostrava para Timóteo o que o esperaria lá na frente. As dificuldades, os obstáculos, as perseguições, as possíveis dores. E os falsos profetas que estariam disputando a verdade com Timóteo. Aí Paulo vai dizer assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina,
mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, ou seja, a histórias. Mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O apóstolo Paulo já mostrava para Timóteo o que eu esperava lá na frente, sem a companhia do grande mestre apóstolo Paulo. Porque Paulo também teve, no período da sua ignorância, ele teve um grande mestre, onde o ensinou a respeito da lei, o grande mestre Gamaliel. Gamaliel tinha o Pentateuco, tinha a lei de Moisés na ponta da língua, e ensinou tudo o que sabia ao até então Saulo de Tarso. Quando Jesus, indo de caminho para Damasco, quando Saulo de Tarso, indo de caminho para Damasco, com seus soldados romanos, para que naquela cidade ali houvesse uma grande perseguição aos seguidores de Cristo, aos servos do Senhor, Paulo liderava ali aquele povo, melhor dizendo, Saulo liderava ali aquele povo, aqueles soldados, e em meio à estrada, o Senhor se revela para Saulo de Tarso. E naquele momento ali, começa uma nova história. E ele deixa de ser chamado de Saulo de Tarso. Aquilo fica apenas na lembrança, aquilo fica apenas no passado. E ele se transforma no grande apóstolo Paulo. Meu Deus! E Paulo nunca mais ele foi a mesma pessoa. Paulo não aprendeu de Cristo homem, mas Paulo aprendeu de Cristo através do Espírito Santo de Deus. E eu posso dizer que foi juntado o útil ao agradável. Como Paulo já tinha na sua totalidade o aprendizado da lei, o Senhor também coloca sobre as suas mãos o aprendizado da graça. E junta a lei com a graça com a lei. E Paulo tem sobre a sua responsabilidade toda a genuína palavra de Deus. Meu Deus! Por isso que este homem, ele sobre a sua responsabilidade, ele escreveu 3 epístolas. Abaixo de Cristo ele foi o cara, um homem audacioso, um homem forte, um homem corajoso, um homem que não se, como é que eu posso dizer, não se absteve da cruz, não se omitiu da cruz, da verdade, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo aprisionado, mesmo recebendo 3 quarentenas menos uma, ou seja, 117 chibatadas, mesmo sofrendo perseguições e tantas dores, mas ele cumpriu o seu ministério e passou isso para o seu discípulo chamado Timóteo. E nos dias de hoje não está diferente. Nós vivemos hoje um evangelho mentiroso, com raríssimas exceções. Até porque a palavra de Deus ela vai dizer que ainda existe profeta em Israel. Ainda existe alguns Paulos na vida, poucos, mas existem. Está difícil de encontrá-los? Muito, porque eu vou dar aqui um exemplo muito grande de como estavam os profetas de Deus nos dias de hoje para os profetas das trevas nos dias de hoje. Eu vou trazer um exemplo lá de 1 Reis, quando ali Elias, em meio a uma grande, como é que eu posso dizer, em meio a uma grande responsabilidade diante dele, um grande desafio, esta é a palavra mais correta, diante de um grande desafio sobre a vida de Elias, porque Jezabel tinha matado dezenas de centenas de profetas de Deus, mas Elias pensava ser o último, mas o Senhor tinha resguardado alguns outros, quase 1000 deles.
E Elias se defronta com 850 profetas de Baal. Veja bem, a palavra de Deus, ela vai dizer ali no livro de 1 Reis, que eram 850 profetas. Não diz que eram discípulos das trevas, ou discípulos de Satanás, ou discípulos do diabo, da besta, do dragão. Não, a Bíblia vai dizer que eram 850 profetas. Da mesma forma que Elias era um profeta de Deus. Os seus desafiantes eram de Baal, apesar que eles não eram desafiantes. Quem os desafiou foi Elias. Elias coloca um grande desafio. Porém, vejam bem, o que da questão está sobre dois pontos. Que aqueles homens, eles eram chamados de profetas. E o altar do desafio foi o mesmo altar, tanto para os profetas de Baal como para Elias. Veja bem, eram chamados de profetas. Os 851 vão inserir Elias. E o altar também era o mesmo para o desafio de ambas as partes. E Elias coloca o desafio: vamos fazer um sacrifício, vamos clamar cada um ao seu Deus. O Deus que primeiro responder, esse será o Deus de Israel. E Elias permitiu que os profetas de Baal fossem os primeiros a clamar e a fazer o sacrifício. 400 profetas de Aserá e 450 profetas de Baal. Juntos, subiram sobre o altar, começaram, olha só, a Bíblia vai dizer que eles começaram a fazer estardalhaços. Olha bem, prestem bastante atenção nos pontos que eu estou colocando. Eram chamados de profetas, o altar era o mesmo, e em meio aos seus sacrifícios, não havia sobre a vida deles ordem e decência. Mas havia distúrbios, estardalhaços, bagunças, gritarias. Rolavam pelo chão, pulavam, gritavam. Chegou o momento que eles observaram que o seu Deus não os respondia. O que eles fizeram? Pegaram das suas lancetas, das suas adagas e começaram a se retalhar. Tiraram o seu próprio sangue, colocando o seu próprio sangue como sacrifício no altar. E vendo eles que o seu Deus não respondia, possivelmente desistiram. Porém, chega o momento de Elias. Antes de Elias fazer qualquer coisa, ele coloca dois pontos. Primeiro ele fala para o povo: chegai-vos a mim. E o povo já chegou a Elias. E o segundo ponto ele diz: coloque o altar em ordem. E faça assim, assim e assim. E o povo assim o fez. Colocou o altar digno da resposta de Deus. Aleluias! O altar estava consertado. O altar tinha sido colocado em ordem. E antes que Elias viesse a concluir o seu clamor, a Bíblia vai dizer que o Senhor fez descer fogo dos céus e lambeu o sacrifício. Então vejam bem, todos eram sacerdotes, o altar era o mesmo, e havia uma bagunça generalizada. E como é que está a igreja de hoje? Muitos são chamados de profetas, uma bagunça generalizada sobre a casa de Deus, sobre o altar do Senhor, sacrifícios imundos. E aí?
850 profetas de Satanás para um profeta de Deus. E nos dias de hoje não está diferente. A igreja do Senhor, perdoe-me mesmo. Ela tem mais hoje, dentro da própria igreja, profetas de Satanás. Os altares da igreja do Senhor na face da terra hoje estão mais infestados com profetas das trevas do que com profetas de Deus. Porque os profetas de Deus hoje não têm voz dentro da igreja. Os profetas das trevas não permitem. Porque os profetas de Deus ensinam sobre a cruz de Cristo. Falam sobre o Apocalipse, pregam, ensinam sobre o Apocalipse, preparam as pessoas sobre o que está acontecendo e o que está para acontecer. Os profetas de Deus não pregam o evangelho de facilidade. Os profetas de Deus não fazem sacrifícios aleatórios ou pregações aleatórias. Os profetas de Deus são indignos com campanhas, não aceitam campanhas. Meu Deus, os profetas de Deus seguem a Deus, a cruz de Cristo. Se mantêm fiéis à cruz de Cristo, não ao homem. Temos que nos manter fiel, respeitar os nossos mestres, sim. Porém, enquanto eles estiverem verdadeiramente ensinando o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Quando o meu mestre, quando o teu mestre, quando o nosso mestre começa a sair do verdadeiro evangelho de Cristo, começa a pregar, a ensinar sobre facilidades, opa, sai do lado dele, não o ouve, não o siga. Melhor dizendo, não o ouça, não o siga. Porque o evangelho de Cristo me mostre Jesus dizendo que o seu evangelho seria de facilidade. Me mostre Jesus pregando sobre riquezas. Me mostre Jesus pregando sobre prosperidade. Me mostre Jesus fazendo campanha. Me mostre Jesus falando sobre tantas coisas que mentirosamente e enganosamente se pregam hoje dentro das igrejas. Você não vai ver Jesus fazendo nada disso. Você não vai ver lá no Antigo Testamento os profetas e os sacerdotes falando ou pregando a respeito de tantas coisas erradas e bizarras que estão se pregando ou se fazendo dentro das igrejas hoje. Você não vai ver os profetas e sacerdotes fazendo isso. Eles pregavam sobre a palavra de Deus, eles falavam sobre Deus, eles falavam sobre salvação e arrependimento. Esta era a pregação dos profetas e sacerdotes do Antigo Testamento. Cristo pregava sobre, ele ensinava sobre o inferno, ele falava sobre o inferno, sobre a realidade do inferno, sobre a existência do inferno. Ele falava do lugar de onde ele veio e de onde ele retornaria. Ele falava da sua cruz, mesmo ainda não tendo-a vivido, mas ele já falava sobre a sua cruz. Meu Deus! Vindo após eles, os apóstolos, os pastores, evangelistas, falavam de Cristo, falavam da sua cruz, deixavam na lembrança do homem que o inferno é real, falavam do novo céu e da nova terra. Olha só a diferença das pregações lá de trás para as pregações dos dias de hoje. O próprio apóstolo João, ele nos deixou preparado através do livro chamado Apocalipse. Alguns também o enxergam como o livro da revelação, porque foi escrito lá atrás uma revelação para os dias de hoje. O próprio apóstolo João já nos deixou preparado através do livro do Apocalipse o que está acontecendo nos dias de hoje e o que ainda vai acontecer. E aonde que nós vemos os líderes falando a respeito de tais situações e preparar a sua igreja para as dores futuras que estão aí às nossas portas? Meu Deus!
Que saudade daquela igreja de 30 anos atrás. Quisera eu ter nascido em berço cristão, como a minha esposa teve o privilégio, a minha filha. Quisera eu não ter conhecido o mundo. Eu conheci, apanhei muito do mundo. Tenho marcas no meu corpo, vocês não têm ideia do que é o mundo lá fora. Quero acreditar que muitos que vão possivelmente me ver e que estão me vendo, conheceram o mundo. Sabe as dores que o mundo provoca. E o que mais me chama a atenção é que a maioria daqueles que estiveram no mundo hoje são cristãos, não ensinam esta palavra. É isso que me entristece. Foram traficantes, levaram tiros, vieram de cárcere, eram prostitutos, vieram do homossexualismo, vieram do espiritismo, provaram de tudo aquilo que o mundo lá fora proporcionou de dor a eles. Mas hoje, na presença de Deus, pregam um evangelho de facilidade. Não ensinam a verdadeira palavra de Cristo Jesus. Meu Deus, se for para hoje eu não ensinar o evangelho de Cristo, falar sobre a sua cruz, eu preferia ter dado continuidade na minha vida lá de trás. Se para eu hoje não ter a responsabilidade de falar a verdade, de pregar o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, para que então Cristo me chamou para o seu caminho? Meu Deus! Falsos profetas dentro da casa de Deus. Muito mais falsos profetas do que profetas de Deus. Se preparem. Se preparem. Leiam esta palavra. Para que vocês confrontem a palavra que vocês ouvem dentro das suas igrejas. Não estou dizendo para você sair da sua igreja. Não estou falando isso. Mas eu vou te dar, como é que eu posso te dizer? Vou te dar um conselho. Procure uma igreja que esteja mais próxima desta palavra. Não fique numa igreja que fale aquilo que você quer ouvir. Procure uma igreja que através da palavra você seja confrontado com o teu erro, com o teu pecado. Procure uma igreja em que dentro desta igreja você seja preparado através desta palavra para as coisas que estão acontecendo e para o pior que está para acontecer. Porque olha, não sou pessimista não. Eu até sou otimista, mas eu sou muito mais realista. Nada vai melhorar. Nada. Quem diz para você, o pastor que fala para a sua igreja que vai melhorar é um pastor mentiroso. Eu falo na cara dele que ele é mentiroso. Nada vai melhorar. Daqui para frente, a tendência é piorar. Não estou profetizando uma piora na tua vida, não. Eu estou pregando, eu estou ensinando a respeito do que esta palavra, pelo menos a mim, ela me diz. Prepara-te, porque dias de perseguições e dias de dores estão às nossas portas. E se você não estiver preparado, você vai negar Jesus. Pode ter certeza. Você só não vai negar Jesus se você se preparar. E através da preparação você se encher do Senhor Jesus. Para que você possa não negá-lo. Para que possa acontecer com você o que aconteceu com Estevão e o que aconteceu com Paulo. Em meio às pedradas de Estevão, o Espírito Santo, por ele ter se preparado, por ele ter se enchido do Espírito Santo, o Espírito Santo tomou para si todas as suas dores. E ele, ao final, antes de dar o último suspiro, ele olhou para o céu e falou para o Senhor: Senhor, não impute a eles este pecado. Estevão não sentiu dor, ele sentiu gozo, ele sentiu a alegria,
Porque ele sabia que o que ele estava sofrendo foi por motivo ele ser fiel à palavra de Deus. Não fiel ao que o homem pregava ou ao homem em si. Paulo, a mesma coisa. Após 117 chibatadas, ele continuou na sua missão, no seu ministério, na sua carreira. Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. E ele sabia que todo o seu sofrimento vinha pelo simples fato dele ser fiel à palavra de Deus. Não a palavra que ele ouvia por muitas das vezes, ou fiel ao homem em si. Meu Deus, leia esta palavra, ouça esta palavra, abra esta palavra, deixa Deus falar contigo através desta palavra. Não estou dizendo que você vai abrir mão de ouvir o homem, não, mas ouça muito mais a Deus do que o homem. Porque o homem ele é enganoso, o homem é mentiroso, o homem é falho, o homem é pecador. O homem vai falar apenas aquilo que você quer ouvir. O homem vai trazer facilidades para você. E mesmo em meio aos seus erros, e mesmo em meio aos seus pecados, você vai achar que Deus está se agradando de você. Meu Deus, mas esta palavra aqui, ela vai te confrontar. E Deus ele vai dizer que em meio aos seus erros, em meio aos seus pecados, Ele não está se agradando de você. Mas a partir do momento que você for fiel a esta palavra, não vai haver mais a necessidade de você buscar nada dentro da casa de Deus, a não ser buscar estar cheio do Senhor. A não ser, em vez de buscar alguma coisa dentro da igreja, você ir para a igreja, para os cultos, dar um culto racional a Deus, dar a Ele o seu perfeito louvor, a sua perfeita adoração, pedir perdão, chorar aos pés do Senhor, agradecer a Deus pelas suas maravilhas nas nossas vidas. Meu Deus, que evangelho tem se pregado hoje dentro das igrejas? Qual o evangelho que nos últimos 20 anos tem se pregado dentro das igrejas? O evangelho do homem, não o evangelho de Deus. E se Jesus voltar agora, você sobe ou você fica? Em qual evangelho você está embaçado? No evangelho do homem ou no evangelho da cruz? Meu Deus, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, porque as perseguições e as dores estão às nossas portas. E não demora muito, hein? Este ano, 2021, é o ano de preparação para que muito em breve, conosco, igreja, na face da terra, o nosso adversário seja apresentado ao mundo como um suposto salvador da pátria, quando na verdade ele não é. E olha, a maior aceitação do governo do anticristo na face da terra virá por parte da igreja. Porque o anticristo ele apenas vai dar continuidade naquilo que os falsos profetas vêm pregando num período de 20 anos. O anticristo vai dar continuidade, ou seja, ele vai falar de bênção, ele vai falar de prosperidade, ele vai falar de vitória. Ele vai trazer um governo de facilidade, mas cuidado, apenas os 3 anos e meio primeiros. Depois que você aceitá-lo, depois que a igreja aceitá-lo, porque volta a dizer, a maior aceitação do governo do anticristo na face da terra virá da parte da igreja. Porque ele não, a princípio, ele não vai repreender e não vai perseguir a igreja. Ele vai se mostrar um ser bonzinho para a igreja. Ele vai dar tudo o que você quer, como ele já vem dando nos últimos 20 anos. Ele tem muito mais acesso dentro da igreja que, lamentavelmente, nos dias de hoje, o próprio Senhor tem.
Porque a igreja hoje já não é mais de Deus, a igreja hoje é do homem. E o homem faz questão de frisar isso, batendo no peito, dizendo que a igreja é dele, quem manda é ele. O Senhor hoje já não é mais dono da sua própria casa. Meu Deus. Os 3 anos e meio primeiros será de pura felicidade. Do anticristo para com o homem. Ruim, mal, doloroso será os 3 anos e meio últimos. Depois que a própria igreja de doloroso, muitas dores serão os 3 anos e meio finais. Depois que a própria igreja do Senhor na face da terra ter se prostrado diante de Satanás e colocado ali, o anticristo no trono, governando o mundo, aí ele vai mostrar as suas verdadeiras intenções, as suas garras. Prepara-te, porque dias de muitas dores estão às nossas portas. Dias de perseguições, dias de dores. Prepara-te. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo assim te abençoe. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a tua semana. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a tua casa, a tua família. E mais uma vez eu peço, nas vossas orações, não se esqueçam de orar pelo pastor Augusto, pela minha esposa, a missionária Neire, pela nossa filha, jovem Rafaela, porque olha, o meu ministério, esse ministério que você está vendo, vocês não têm ideia do preço que eu pago por falar o que eu falo. Amém? Uma boa terça-feira, um bom final de terça-feira, né? E uma boa semana. E não se esqueçam, orem por mim. Jesus assim vos abençoe. Shalom, Adonai.